of character is satanic. Que poder sem caráter é satânico. If you have power Se ele tem poder and there's no e character, não há caráter, it becomes satanic. se torna satânico. And if you find a minister E se você acha um ministro preaching wonderful message pregando uma mensagem maravilhosa, after the service, depois do culto, he just runs everybody down ele trata todo mundo and mal, speaks bad about everybody, fala mal de todo mundo, that's bad character. é um caráter mau. But with power, Mas com poder, there must be character following it. tem que ter sempre caráter seguindo ele. Because God cannot honor poor Porque character. Deus não pode honrar um caráter pobre. You will never able to bring sin and evil in subjection Você jamais será capaz de trazer pecado e maldade em sujeição with a bad character. com um caráter ruim. And that's why, by the grace of God, É por isso que, através da graça de Deus, we must try to honor one another. nós temos que tentar honrar uns aos outros. And to be able, Brother Adam says, God can only use you E a única forma que Deus disse que pode usar você if you can honor God using somebody else. é que se você pode honrar Deus usando alguém mais. Take an interest in somebody else's assembly. Tomar interesse na assembleia de outra pessoa. And by esteeming somebody higher than you, E tratar alguém como se fosse mais do que você, you honor God. você está na verdade honrando a Deus. If God raises up a flock, Se Deus levanta um rebanho, He will also raise up a pastor Ele também levantará um pastor with a true heart com seu coração verdadeiro to guard that flock. para guiar aquele rebanho. And so we find the office is not there to terrorize or to boss people, Então vemos que esse ofício não está ali para aterrorizar ou para assustar as pessoas or to bring fear, ou trazer medo, but it's to remove fear. mas é para tirar o medo. Because when perfect love comes, Porque quando o amor perfeito vier, fear is removed. o temor se vai. And Brother Adam O said irmão Brana disse that human leadership que liderança humana is controlled by fear. é controlado através de medo. But at the end time, Mas no tempo do fim, perfect love came back. o amor perfeito voltou. Christ came back as the head of the church Cristo voltou como a cabeça da igreja to remove fear. para tirar o medo. And that's E why é por isso we should not be under fear of any man, que não deveríamos ter medo de qualquer homem, but we should be under Christ. mas deveríamos honrar a Cristo. Because Christ is the head of the Porque church. Cristo é o cabeça da igreja. And so we find Então vemos there is certain requirements que há certos requerimentos to make a position of a ministry effective. para fazer que o ministério seja efetivo. That's why if a man desires the office of a bishop, É por isso que se um homem deseja o bispado, he desires a good work. ele deseja um bom He trabalho. must be blameless. Ele não pode ter culpa, He must be a man of one wife. ele tem que ser homem de uma esposa He só, must be sober. ele tem que ser sóbrio, He must have a good behavior. ele tem que ter bom He comportamento, must be hospitable. ele tem que ser hospitaleiro, He must be able to teach. ele tem que ser capaz de ensinar, Not greedy for money, não vontade de but to be patient. buscando dinheiro, mas ser paciente Ruling his own house well. e governar bem a sua própria casa. And having his children in subjection. E ter os seus filhos sob sujeição. There's a requirement. Há um requerimento. And it's not just to be Esses a são os pastor. requerimentos. Não é só ser um pastor, It's an easy way to make money. ou saber como usar o dinheiro. If I can have a few people around me, Se eu tiver um pouco de gente ao meu redor, I can have the tithes, eu posso ter os dízimos, and I can have the easy way. e eu posso ter uma maneira fácil, But it's an office of responsibility. mas é um ofício de responsabilidade. And there is no power E não há poder like the power of example. como o poder de exemplo. A king must not give his strength to women or to drink. Um rei não pode dar a sua força à mulher ou a bebidas. So we see if a pastor or leader Então você vê que se um pastor ou líder is corrupted by men, pode ser corrompido por homens, his preaching will be displaced, a sua pregação será deslocada and the church will never get victory. e a igreja nunca terá vitória.
And he'll never be able to bring the church E ele jamais será capaz de trazer a igreja to a position para uma posição of a sin-free church. de uma igreja livre de pecado. Because Brother Branham Porque says, o irmão Branham disse, God is coming for a sin-free church. Deus está vindo para uma igreja que é livre de pecado. That's why Paul brought his church É por isso que Paulo ensinou essas to igrejas such a position e trouxe elas a uma certa posição that sin would never even come into that que o church. pecado não conseguia entrar nela. And nobody even come to join that E church ninguém conseguia nem se unir a essa igreja, because he raised the church up porque ele trouxe essa igreja a tal nível, to a sin-free church. a um nível de liberdade, livre de pecado. That's why headship É por isso que liderança is by example. é através de exemplo. Headship is not through domineering, Não é através de dominar, hard words, de palavras being duras, stern, ou de ser forte, but headship is self-sacrificial. mas na verdade é de um sacrifício próprio. There is no redemption Não há redenção without suffering. sem sofrer. That's what the Bible said. É o que a Bíblia diz. As Christ so loved the church, Assim como Cristo amou a igreja, so ought men to love their wives. então que os homens amem suas esposas. And as Christ so loved and died for the E church, como Cristo tanto amou e deu sua vida pela igreja, Christ's love o amor de Cristo was sacrificial love. era um amor sacrificial. And he loved the church E ele amou a igreja to redeem the church back to himself. para redimir a igreja de volta a si mesmo. And Brother Branham O said, irmão Branham disse, we become amateur redeemers. nós se tornamos redentores amadores. And to become an amateur E redeemer, para se tornar um redentor amador, you have to suffer. você tem que sofrer. And with suffering E com o sofrimento comes God's character. vem o caráter de Deus. So we find if the leadership is confused, Então nós vemos que a liderança está confusa. the people will be Se confused. estiver confuso, o povo também If estará leadership, if confuso. the leadership fights one another, Se a liderança briga uma com a outra, the people will fight one another. as pessoas também lutarão umas contra as outras. That's why by the grace of God, É por isso que pela graça de Deus, a position that God has placed us a in posição que Deus nos tem colocado is a very powerful position. é uma posição muito poderosa. And God has sent us the greatest message that this world has ever had. Deus nos mandou o maior mensageiro que esse mundo jamais teve. And called you to be partakers of this ministry. E chamou vós para ser participantes desse ministério. So you're in a great position Então você está numa posição muito alta of de responsibility. responsabilidade. We see in the first Exodus, Nós vemos que no primeiro êxodo there was Moses, havia Moisés, there was Balaam, depois tinha Balaão, there was Joshua, Josué, there was Janice, e James, there was Korah and Dathan. Coré e Datã. And we see that was 5 different E ministries nós vemos que eram 5 ministérios diferentes in the first Exodus. lá no primeiro êxodo. And what we see in the first Exodus, E o que nós vemos no primeiro êxodo it also has to be back in the third tem Exodus. que estar de volta aqui no terceiro êxodo. We see God raised up Moses. Nós vemos que Deus levantou Moisés. Moses could bring the people out. Moisés pôde tirar o povo para fora. And so there was Korah and Dathan. Então houve Datã e Coré. They withstood Moses. Eles enfrentaram a Moisés. And they said, Moses, Eles disseram a Moisés, you're not the only one that's holy. você